Olá, meus amigos, Deus abençoe, que o Espírito Santo venha ao encontro da necessidade de cada um de vocês, de cada um de nós, todos, tanto aqueles que são bons quanto aqueles que são maus. Deus não faz acepção de pessoas, Ele aceita todos. Ele aceita a porta do trono de Deus, a porta de entrada no trono do Altíssimo está permanentemente aberta para receber todos os que creem. Todos os que creem. E eu gostaria de fazer uma oração em favor especialmente daquelas pessoas que estão completamente desorientadas, perdidas, pessoas que estão afogadas em dúvidas, medos, pessoas que estão gemendo por causa do vazio que tem dentro da alma. Se você que está nessa situação, então aproxime-se do seu receptor ou do seu telemóvel, do seu celular e coloque-o junto do seu ouvido, se for possível, e ore comigo também. Ore. O que eu falar, o que eu orar, o que eu pedir a Deus por você e atender a sua necessidade, você vai concordar comigo, então você vai dizer amém. Cada palavra que eu dirigir a Deus em seu favor, diga amém. Concorde comigo. Jesus disse, se duas ou mais pessoas concordarem na terra, será concordado nos céus, será feito nos céus. Então eu queria orar por você que está aí desesperada, aflita, não sabe o que fazer da vida. Vamos, então, em nome do Senhor Jesus, entrar na sua presença. Meu Pai, nosso que estás nos céus, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença, nós cremos que o Senhor está ouvindo estas palavras. E mais, eu sei que diante da tua grandeza, glória e poder, o Senhor vê as profundezas da nossa alma. E eu peço que o Senhor, de acordo com a necessidade de cada pessoa, eu não sei qual é o problema dessa criatura que está concordando comigo na tua presença. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor está vendo, o Senhor sabe, o Senhor conhece cada um de nós. Ninguém está distante dos teus olhos. Ninguém é capaz de esconder-se de ti. Porque o Senhor, como está escrito, o Senhor passa os teus olhos por toda a terra para buscar aqueles
cujos corações são sinceros, são transparentes, são verdadeiros, mesmo que estejam vivendo no pecado. Ainda assim, a sinceridade deles e a fé que manifestam neste momento conosco o fazem merecedores da tua atenção. Até porque é em o nome do Senhor Jesus Cristo, o teu amado Filho, que nós entramos na tua presença. O nosso Senhor Jesus disse: qual o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Meu Pai, nós te pedimos apenas que o Senhor venha ao encontro do clamor dessa alma aflita, essa criatura que tem estado no fundo do poço, não tem mais a quem recorrer. Os médicos estão desanimados. A ciência deste mundo não tem nada que possa resolver, porque o problema maior que nós carregamos aqui nesta terra é o problema da alma. E a alma é invisível. A alma é abstrata, mas ela foi a causa da tua vinda a este mundo e tem entregue a sua vida por nós, a tua alma por nós. O Senhor deu a tua alma por nós. Então, meu Senhor, venha ao encontro dessa alma que está perdida, desorientada, tão abatida, que tem pensado até em dar cabo da sua própria vida, do seu corpo. Muitas pessoas querem acabar com o corpo pensando que vão acabar com o problema da alma. Então, nós te pedimos, venha ao encontro dessa criatura. Onde quer que ela esteja, em casa, no trabalho, na rua, num hospital, numa clínica, num presídio. Eu sei, meu Senhor, que muitas pessoas têm sido injustamente colocadas nas prisões. Outras, justamente. Mas o Senhor não importa se a pessoa foi colocada na prisão com justiça ou na injustiça. O que importa para o Senhor é que quando nós rasgamos a nossa alma diante de Ti, abrimos a nossa alma, mostramos a nossa cara espiritual, o Senhor vem ao nosso encontro. Então, eu peço que neste momento, onde quer que essa criatura esteja, ela seja tocada pelo Teu Espírito, meu Pai. Que haja luz dentro dessa alma que está entrevada, perdida, desorientada. Haja luz agora, porque o que aconteceu no passado em relação a Ti, quando aqueles que Te invocaram, o Senhor ouviu, atendeu e veio de pronto em seu socorro. O Senhor também, Jesus disse que não nos deixaria sós, órfãos, mas viria e tem vindo na pessoa do Teu Espírito
para consolar, confortar, curar, libertar, transformar, trazer vida. Ó meu Pai, nós sabemos que não merecemos absolutamente nada de Ti, nada, porque somos míseros, pecadores e vivemos pela misericórdia do Senhor, pela Tua graça, os Teus favores que não merecemos. Então nós Te pedimos pelos méritos daquele que morreu por nós. Venha ao encontro dessa criatura. Livra-a desse inferno. Resgata-a desse poço sem fim. Faça algo grande, meu Pai, para que todos saibam que o Senhor é o mesmo, que o Senhor fez no passado, o Senhor faz no presente, fará no futuro, porque o Senhor não muda. E para o Senhor não existe o amanhã, ou o ontem, o passado, não. O Senhor simplesmente é. Não há tempo, não há limite para a manifestação do teu poder. Então eu peço agora, em nome do Senhor Jesus, ajude esta criatura que está nos assistindo neste momento, participando desta live. Eu te peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, haja luz, haja saúde física, sobretudo a saúde espiritual, que é a paz de espírito, a paz para esta alma que está afogada em dúvidas, em medos, preocupações. Essa criatura, meu Deus, que não sabe o que fazer, que perdeu entes queridos, pessoas que ela tanto amava. Ó, meu Senhor, venha consolar, confortar, porque a função do Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo, um dos trabalhos do Espírito Santo aqui é consolar, confortar. Mas não só isso. Ele faz todo o trabalho que é preciso para que nós venhamos ter comunhão contigo. Paz, sobretudo paz na alma. Eu te peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, por todos quantos estão participando desta transmissão, desta oração, em o nome do Senhor Jesus. Então, pronto, nós dizemos amém, então também aconteça o que essa criatura está a necessitar. Nós te pedimos, venha ao encontro da sua necessidade maior. Eu não sei, o Senhor sabe. A necessidade maior que ela tem, venha agora ser atendida por ti, Espírito Santo. A necessidade maior que o Senhor sabe que ela precisa. Não o que ela determina, mas o que o Senhor sabe o que ela precisa mais. Venha em o nome do Senhor Jesus Cristo. E todos os que creem, digam amém e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo. Respira fundo e receba paz aí onde você está. Paz na sua alma. Graças a Deus. Olha, pessoal, esse é o poder da fé. O poder da fé garante dentro de nós, no mais profundo da nossa alma, que Deus ouve a nossa oração, as nossas orações, os nossos clamores, as nossas necessidades. Porém, ele só vem ao encontro daqueles que o invocam. E é o caso daquela mãe ou do pai que tem um filho, uma filha perdida
nas drogas. Ela não quer ficar em casa, ela quer viver no meio de outros drogados. Então ela vai lá para o meio da biqueira e fica lá, usando drogas. Não quer ficar em casa para não ser cobrada, para não ser martirizada pelas palavras dos seus pais. Ela quer ficar só e somente injetando drogas no corpo. Então, amiga e amigo, Deus vê essa situação. E Ele só pode ajudar aqueles que vêm até Ele. É o caso dessa filha, desse filho. Somente quando ele ou ela vem e bate a porta e diz: papai, mamãe, por favor, eu preciso de ajuda, Então, imediatamente você que é mãe, que é pai, entra em ação. E pode ajudá-la, porque ela reconhece que precisa de ajuda e se submete, é humilde para aceitar a sua ajuda. Agora, quando ela não quer, ele não quer, o que vai fazer? Mas tantos quantos vierem a ti, o Senhor Jesus disse, que quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Que palavra maravilhosa, que preciosidade, que riqueza de mensagem, de convite. Você não tem que pagar nada para ser atendido por Jesus, você tem que sim crer e se voltar para Ele. Então, a partir do momento que você se volta para Ele, Ele vem correndo. Ele vem correndo na sua direção porque Ele não quer esperar que você venha pedir. Ele quer vir já atender a sua necessidade. Ora, veja como Jesus era e é. Ele disse para os seus discípulos, seus seguidores: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Os discípulos aparentemente não entenderam essa mensagem de Jesus. Como que o Senhor vai voltar? O Senhor vai morrer? Como o Senhor vai voltar para nós? E Jesus veio, apareceu para eles depois que ressuscitou, mas não deixou-os órfãos. Ele enviou o outro Consolador, o Espírito Santo, que estaria dentro de cada um deles. Porque quando Jesus guiava os seus discípulos, os discípulos que o viam, sentiam, ouviam as suas palavras, eram confortados. E eles viam, eles sentiam o perfume de Jesus. Eles tinham a presença física de Jesus, mas não tinham a presença espiritual do Espírito Santo. Então, quando Jesus se afastava por um momento para orar, eles ficavam perdidos, com medo. Lembra quando Jesus deixou-os ir no barquinho e depois disse: olha, eu vou encontrar com vocês. E depois Jesus veio andando sobre as águas e eles pensavam que Jesus era um fantasma. Foi quando Pedro disse: ó, Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. Quer dizer, Pedro viu, mas ainda assim não creu. Então, amiga e amigo, quando Jesus estava próximo deles, eles sentiam segurança. Quando Jesus se afastava, eles ficavam inseguros.
Mas agora não, agora é diferente. Agora, a gente não vê Jesus, a gente não sente Jesus, a gente não toca em Jesus. Mas nem precisa, porque ele vive através do Espírito Santo em nós. O Espírito dele, o Espírito Santo, vem e faz morada dentro de nós. É isso mesmo, ele faz morada dentro daqueles que creem em Jesus. Então, quando uma pessoa crê no Senhor Jesus mesmo, e essa crença não é teórica, é algo que você coloca em primeiro lugar na sua vida, ele se torna o primeiro na sua vida. Então, ele faz de você o primeiro também na vida dele. Ele vem fazer morada em você. A partir do momento que o Espírito Santo vem sobre nós, então nós não temos mais medo, nós não ficamos mais ansiosos, preocupados com o amanhã, perdidos nos nossos sonhos. Não, nós temos paz. Nos momentos de terror, nos momentos de lutas, de tribulações, ele nos conforta, ele nos consola, ele nos dá a palavra que está conosco. O Espírito Santo garante que é conosco. Por isso que o apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, disse que quando o Espírito Santo viesse, ele testificaria, confirmaria em nós que somos filhos de Deus. E quem é filho, o pai nunca abandona. O pai nunca abandona o filho, nunca, jamais, em tempo algum. Ele está sempre presente. E o melhor, dentro dos filhos. Por isso Jesus disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E isso é uma realidade, amiga e amigo. O Espírito Santo, se ele não está em você, se você não tem aquela segurança de que é filho de Deus, então ele quer entrar dentro de você, mas ele não pode entrar sem que seja convidado. Não é verdade? Ele não vai entrar sem pedir licença. Jesus disse lá na sua palavra, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrirá a porta, eu entrarei e com ele cearei. Então, a porta do seu coração, do nosso coração, amiga e amigo, da nossa alma, só tem tramela do lado de dentro, do lado de fora não tem. Jesus não pode entrar de qualquer maneira. A porta só abre do lado de dentro. E só você pode abrir a porta. Somente você pode dizer, sim, Senhor, entra no meu ser, faz morada em mim. O Espírito Santo é a glória de Deus, Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo dentro de nós. É a Santíssima Trindade dentro de nós. Isso é muito glorioso e grandioso. Eu não sei se você tem alcance para entender o que significa isso. Mas se não entender, não tem problema não. O que importa é o seguinte, se você abrir a porta e dizer, Senhor, eis-me aqui, toma-me a mim, seja feita a tua vontade na minha vida. Se você abrir a porta do seu coração para ele, ele vai entrar e vai fazer da sua vida uma vida nova. Isso não é conversa fiada, não. Isso não é lorota, não. Isso não é historinha, não. Isso não é religião, não. Isso não é religião. Isso é vida. Isso é vida. Só ele e mais ninguém pode nos dar a vida, porque ele criou a vida. Ele é o autor da vida.
ele ressuscita para a vida eterna. Então, somente quando ele entra dentro de nós, faz morada dentro de nós, faz do nosso corpo a sua morada, o seu templo, o templo vivo. Templo vivo, é isso mesmo. É que a gente tem paz, é que a gente tem a alma sossegada. É isso aí. Eu não sei se você entende, mas com o tempo você vai entender. Se você ler as Sagradas Escrituras, meditar nelas, puxa vida, você vai entender direitinho a vontade de Deus para a sua vida. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Amém.